Que quartas de final foram essas em Monte Carlo, hein, pessoal? Meu Deus, Alcaraz que o diga. Teve, assim, jogos muito emocionantes, mas já temos a semifinal definida. Agora temos Alcaraz contra a Fokina e também o de Minaur contra o Musetti. E o Musetti ganhou de virada. O de Minaur deu aí uma bicicleta de presente pro Dimitrov. Vamos falar sobre tudo isso. E também sobre a eliminação do Brasil na Billie Jean King Cup. Infelizmente, né? Perderam o primeiro confronto com a República Tcheca, depois com a Espanha, mas vamos comentar tudo isso. Eu sou a Raquel. Eu sou o Roberto. Nós somos o Dupla Mista, esse canal que a gente ama falar sobre esse esporte que é tão emocionante. Então, sem mais papinho, bora pro vídeo. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, compartilha com aquela pessoa que você sabe que também gosta de tênis, assim como nós, assim como você. Confirma se você está inscrito aqui no canal, isso é muito importante pra gente, e nos siga também nas outras redes sociais. Agora, vamos falar de coisa boa aí. Alcaraz conseguiu, gente. Finalmente, né? Ele conseguiu a vaga aí dele na semifinal. Que jogo foi esse que ele teve hoje? Já começamos de manhãzinha, assim, cedo acompanhando, mas foi muito emocionante, né, amor? Foi legal ver essa transição aí dele, porque ele tá vivendo momentos de inconsistências ali, mas ele conseguiu voltar pro jogo. Sim, e conseguiu só estão contextualizando aí, caso o pessoal não tenha visto, né, ainda, o Alcaraz venceu o Arthur Fils, o francês Arthur Fils, que foi um jogo que, assim, de virada, né? O Alcaraz começou mal. Vamos lá, o placar do jogo foi o seguinte, o Alcaraz começou tomando um 4-6, depois ele fez um 7-5 e no terceiro set ganhou com 6-3. Aí no terceiro set ele já começou a dominar mais a situação, né? Exato, mas assim, pontos muito bonitos, foi assim, disputadíssimo, o Arthur Fils estava inspirado. Isso que eu ia falar, eu queria bater nessa tecla, como o Arthur Fils, acho que assim, é um cara pra ficar de olho na gira do Saibro agora, hein? Porque ele tá jogando muito. Tá muito bem, tá realmente. Muito mesmo. A gente viu assim a partida e realmente em pontos assim muito importantes ele vai pra cima, ele tá se tornando cada vez mais agressivo assim com o jogo dele e tem bolas que realmente ficam muito indefensáveis, assim, que o Alcaraz até poxa, tipo, ó, onde também o cara acertou a bola, sabe? E o Alcaraz também vivendo ali aquele momento dele que é difícil. O Andy Roddick falou, né, que o Alcaraz, quando ele tá nesse momento, ele acaba tentando ser mais agressivo. E que ele não concordava quando muito ele com tá isso. Num momento não muito bom, ele acaba indo mais pra agressividade ainda. Se talvez não fosse bom ele dar uma recuada e passar um pouco mais a bola. Mas eu acho que se ele fizesse essa estratégia com o Arthur Fils, não ia dar certo hoje, não. E tem uma coisa também, assim, meio técnica, vamos dizer assim, que a quadra, ela não tá tão rápida. Né? Saibro normalmente já não é muito rápido mesmo. Sim. Mas ela não tá tão rápida e você tá ali também, né, no nível do mar e tal, então a bola é um pouco mais lenta. E aí, tipo, também dá margem pro Alcaraz continuar acelerando. O que eu quero dizer é o seguinte, esse comentário do Andy Roddick, que a gente já até fez vídeo nas outras redes e tal, falando sobre isso, eu concordo também com ele sobre o Alcaraz de procurar modular mais os jogos, principalmente dependendo da situação. Sim. Tirar um pouco o pé do acelerador, às vezes passar mais a bola e deixar um pouco mais a responsabilidade com o adversário, eu concordo. Só que em parte, entendeu? Acho que tem eventos e eventos. Sim. Por exemplo, eventos em quadra rápida, com mais em lugares mais altos, sabe? Que a bola anda mais. Que a bola anda mais. Talvez realmente aí, tipo, putz, vamos segurar um pouco o braço, não soltar tanto, que a bola tá indo muito rápido e o Alcaraz é um cara que joga muito no limite. Então o que eu quero dizer é o seguinte, resumindo, nesse jogo que nem você comentou, amor, com o Arthur Fils agora, ele perdeu, né, o primeiro set e o segundo set foi bem disputado, mas eu acho que nesse caso era um jogo onde a estratégia melhor era realmente não tirar o pé do acelerador, não recuar. Então você vê como tênis ele tem muitas essas sutilezas, né? Várias camadas assim. Sim. Que tipo uma estratégia ela não é pra tudo, dificilmente, né? Exatamente, uma estratégia ela vai ser pra tudo, pra todas as condições, entendeu? Sim, total. Bom, mas aí o Alcaraz, então, ele vai enfrentar o Fokina. Vamos falar um pouquinho do Fokina. Sim. O Fokina, ele, nas quartas de final agora, ele derrotou o Popyrin por 6-3, 6-2. Certo? Sim, 6-3, 6-2. E detalhe, finalmente um jogo tranquilo, né, pro Fokina.
Pelo amor de Deus, esse cara ele gosta de ir até o último set, o último game possível, ele vai. É verdade. E ele já chegou na final, mas ele acabou perdendo para o Tsitsipas, né? 2022. É 2022, né? Isso. Tá, então, então vai isso ter outra já... chance. Exatamente. E ele tá se mostrando cada vez mais um jogador bem consistente, eu tô achando, assim, no circuito, né? Com certeza. Desde o Australian Open, assim, ele vem de jogos muito duros, assim. Ele tá é numa aquele temporada. que a gente brinca, né? Que ele gosta dessa coisa da virada e tal. Ele se emocionou bastante já no jogo anterior dele de oitavas com o Draper, que ele tirou o Draper também aí do campeonato, o atual campeão lá de Indian Wells, né, que tava vindo também muito bem. E assim, se emocionou mesmo no final do jogo, todo o esforço ali físico também, né, acho que ele sentiu, mas ele falou também sobre o esforço mental, né, Totalmente. eu acho que tá muito nesse lugar, assim, pra ele também, mas... Bom, tá aí, né? E Venceu. acho um comentário bom, principalmente porque quem tá vivendo a experiência de estar ali em quadra jogando Monte Carlo são esses atletas, então os comentários deles sempre são extremamente relevantes, mas especialmente esse comentário sobre a questão mental foi muito relevante nesse momento, porque nessas retas finais, assim, quando afunila muito já o campeonato, isso começa a contar cada vez mais essa questão. Por exemplo, a gente vai falar mais pra frente de Musetti e Tsitsipas. Sim. Cara, ali é um jogo que, tipo, pode cair a vitória, pode cair pra qualquer lado, entendeu? O que vai fazer muita diferença é a cabeça. E o Fokina, acho que foi muito feliz nesse comentário mesmo, porque, enfim, garantiu agora um espanhol na final, né? Porque, independente de quem ganha, tem um espanhol na final. Não tinha pensado sobre isso. Vai ser um duelo espanhol, né? Já tá marcado, viu, gente? Inclusive, vai ser amanhã, a partir de 8 da manhã começa. As finais de dupla, se eu não me engano, vão ser antes ainda, então vai ser bem cedinho aqui no nosso horário, né, do Brasil. Mas aí depois 8 e depois na sequência a gente já tem a outra semifinal, que daí é do de menor com o Musetti. Vamos falar dessa segunda agora, então. Sim. Vamos falar primeiro do de menor, vai? Nossa, o que aconteceu no jogo dele agora, hoje, as quartas dele, contra o Dimitrov? Gente, assim, deu uma bicicleta, foi um jogo... O Dimitrov não conseguiu jogar. Tipo, ele não chegava na velocidade que o de menor estava impondo pro jogo em condições que nem você falou, que era uma quadra mais pesada, que ainda é mais lenta, e mesmo assim o de menor ele se impôs o tempo todo, assim, e era uma bola de cada lado, e daí de repente ele consegue uns ângulos também, né? Eu acho que foram duas coisas. Acho que o de menor se impôs, jogou muita bola, tá muito rápido mesmo, mas eu acho também que tem uma coisa do tipo, o Dimitrov errou muito. Não conseguiu fazer nada. Sabe aqueles dias que, tipo assim, você fala, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Exato. Nada entra, Nada né? dá certo, nada. É tipo, melhor voltar pra casa, ficar no quarto, sabe? Com a porta fechada, que não tá dando nada certo. Mas eu tava pegando aqui só por quem ele passou, né, o de menor aqui em Monte Carlo. Ele começou a fase 32, né, que já é a segunda ali, contra o Mahat. Ele já venceu. Foi o único jogo, gente, que foram 3 sets. E mesmo assim, olha, ele fez um 6-0 no segundo e 6-3 no terceiro. Foi de virada que ele ganhou. Aí depois ele foi o Medvedev. Medvedev simplesmente 6-2, 6-2. O Medvedev vinha de jogos também difíceis, hein? E o Medvedev, a gente falou disso já aqui no canal também. O Saibro também não é o melhor superfície assim, do Medvedev, entendeu? Mas ele tava resistente, o Medvedev, hein? Sim, na rodada passada, você tem aí a rodada passada do Medvedev. Calma aí, vamos só terminar de falar do de menor. Ele, passou o Medvedev, agora o Dimitrov. Então, assim, foram jogos, assim, que teoricamente, ele não foi, ele teve, se eu não me engano, foi contra o Mahat aqui, só que ele teve no primeiro set que ele jogou, uma quebra ali, né, pro Mahat ter feito 6-3. Mas fora isso, não teve mais quebra. Ele realmente se impôs assim mesmo, né? Não, só um parênteses aqui rapidinho. O Medvedev, como eu falei, não é de fato assim, o melhor cara do Saibro, mas ele tava performando bem. Eu tava assim, bem interessado, de olho nesse jogo dele com o de menor para como ia ser.
Mas enfim, foi a dominação total do de menor. Mas na rodada anterior, o Medvedev tinha mandado muito bem, foi contra o Miller. Isso que eu queria lembrar. É. E o Miller, que é um cara que joga muito bem saibro. Atual. Tanto é que... Foi campeão, desculpa. Eliminou o João. O João no e chegou na final do Rio Open. Chegou na final, perdeu pro contra o Baez. Baez, exato. Sim. O Baez também, ele tava vindo aí de 3 finais, mas isso é outro assunto. E eu tava curioso pra ver como que ele ia jogar Monte Carlo, Baez, mas não vingou muito, né? Bom, mas aí, então o de menor aí, ele tá fazendo um torneio muito bom. Sim. Ele brincou ali na tela da câmera, né? Clay Dog. Vamos ver como que vai ser essa temporada de Saibro pra ele. Eu acho que ele tá bem forte, viu? O de menor. Né? Eu acho que, assim, uma final... Pra mim, acho que uma final provável é... Putz, é que o Musetti também tá jogando muito, mas... Eu vou colocar, assim, já antecipando algum palpite, caso a gente faça nesse vídeo. Eu acho que a final vai ser Alcaraz e de menor. Será? E vai ser uma final zona. Pode ser. Até porque o de menor vem um pouco mais descansado para esse próximo jogo. O Musetti teve que ganhar ali de virada. Vamos falar do Musetti, então. Bora. Musetti, venceu aí o atual campeão do torneio, o Tsitsipas. Que é tricampeão lá em Monte Carlo. E foi de virada, tá? Porque o Tsitsipas, ele fez o primeiro set em 6-1. E daí depois o Musetti conseguiu fazer 6-3 e depois 6-4. Esse é o negócio do jogo que a gente estava falando sobre o poder mental. Como assim, é muito, cara, no tênis sempre, né, no modo geral, é fundamental você saber, tipo, respirar, se as coisas estão indo mal. Porque quando o Tsitsipas fez o 6-1 no Musetti, foi um 6-1 de um jeito que, tipo assim, nossa, Tsitsipas acho que vai levar. Sim. Porque conhece muito bem o Monte Carlo, né? Sabe jogar lá muito bem. E já aplicou um 6-1 quebrando fácil os games os serviços do Musetti. Aí, só que você vê, essa coisa, isso que é muito apaixonante do tênis. Como tudo vira rapidamente. Sim. E como você tem que ter a sabedoria de fazer isso, eu acho que o Musetti teve muito essa sabedoria. Ele tá, assim, ele sempre foi um cara muito habilidoso, né? Muito craque. Eu acho que o Musetti tem um estilo de jogo muito bonito de ver. Mas, assim, eu acho que ele tá ficando mais forte ainda. O mental de você respirar, pensar, putz, tá, eu tomei um 6-1, vamos lá, vamos ver como é que eu vou fazer aqui, por onde que eu posso atacar. E eu acho que ele tá conseguindo, porque em muitos momentos ali você via que ele tava muito estressado com algumas bolas que ele tava errando, assim, principalmente no começo. E ele conseguiu transformar essa raiva, essa coisa, porque antes ele não canalizava muito bem. Era meio que, sabe? Exato. E agora ele tá conseguindo voltar, sabe, pro jogo, Exatamente. sim. Isso é muito importante, porque tênis é muito isso, né? Às vezes é uma bola, é um ponto que vira todo o jogo, assim. Sim. É muito impressionante. E trocas de bolas muito bonitas do backhand de uma mão só pros dois lados, né? Musetti e Tsitsipas. E tinha umas trocas de bolas que eles ficavam na cruzada do backhand de um pro backhand do outro, assim. Sim. Aí, eventualmente, principalmente o Musetti, mudava para a paralela e às vezes até acabava ganhando pontos assim. Mas quando eles ficavam nessa trocação é muito legal. Parece que é aquela coisa tipo assim, então vamos ver até onde a sua esquerda aguenta. E aí o outro fala, não, então vai, vamos ver você. Então vamos ver quem que vai espanar primeiro, né? Exato. Bom, mas no confronto aí, né, dessa semifinal, se a gente for ver o confronto direto entre o de menor e o Musetti, que é uma das semifinais, tá 1-1. Eles já jogaram 2 vezes, um para cada lado. Então, esse jogo vai ser muito interessante. Tá meio aberto. Agora, vamos ver só aqui o Alcaraz com o Fokina. Boa. Só pra gente ver também, mas eu acho que o Alcaraz é 1-0. 1-0 só. Eles se encontraram onde? Em 2023, em Barcelona, nas quartas de final. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que é aquela coisa. Vamos ver como que vai estar o mental do Então, do eu acho que é aquela coisa. E o Fokina, pra ganhar do Alcaraz, na minha opinião, ele tem que jogar o melhor tênis dele. O Alcaraz não precisa jogar o melhor tênis dele pra ganhar do Fokina, entendeu? Exato. Com todo respeito ao Fokina aí, mas é a realidade. Bom, mas é isso. Como falamos, já temos aí os horários, 8 horas Fokina e Alcaraz, e depois na sequência eles colocaram 9h30, mas é aquilo, depende de quanto tempo jogar o jogo. É aquele jogo com o de menor.
Desculpa, aquele jogo pra gente café da manhã, Então. na frente da TV, acompanhando. Muito gostoso. Agora, uma coisa que a gente não comentou, só pra gente passar rapidamente, assim, alguns destaques, algumas eliminações importantes aí que a gente teve no Monte Carlo, né? Por exemplo, o Djokovic. Djokovic foi eliminado pelo Tabilo. Gente, Djokovic e Tabilo, que história é essa, hein? O Tabilo domina ali, não sei o que acontece. E 6-3, 6-4 nas oitavas. Djokovic foi eliminado e o Tabilo mantém esse... A gente já tinha comentado aqui, né? Ele tirou o Djokovic de Roma e no ano passado, né? E eles nesse... vamos ver, eu vou colocar aqui nesse confronto direto. Djokovic... Head to head contra o Tabilo? Mas eu acho que é 2-0. Eu acho que as duas vezes que eles se encontraram foi o Fokina lá, 2-0. Que doideira, hein? E olha, em campeonatos importantes, né? Porque foi no ATP Masters 1000 de Roma, do ano passado, e agora em Monte Carlo. Sim, mas o Djoko também errou muito. Ele declarou, né, que foi uma partida horrível. Ele teve odiou, assim. 29 erros não forçados. Tipo, esse número é absurdo pro Djokovic. Normalmente até para qualquer tenista, mas pro Djoko principalmente. Pro Djoko principalmente. Bom, Medvedev, como a gente falou, caiu pro de menor aí em 6-2, 6-2. Continuam aí as dificuldades do russo, né? Ele tá complicada a situação dele. Sim. Nossa, esse Zverev eliminado por Berrettini. Bom, a gente já teve um jogo do Berrettini. Mas, cara, esse jogo... Desculpa, amor, só rapidinho. Só que esse jogo, ele tava com uma cara de que o Berrettini ia eliminar. Eu não sei porquê. Eu sei que agora que aconteceu é fácil falar. Mas mesmo quando o Zverev começou ganhando, né? Sim. No primeiro set, mesmo assim... Não sei, tanto que eu achava, sinceramente, que o Berrettini ia avançar mais. Eu achava que o Berrettini ia passar o Musetti, por exemplo. O Berrettini tá jogando muito. Ele tá sacando, assim... Ele teve ali um problema no pé, né? Será que teve alguma coisa a ver com isso? Não sei, No jogo contra o Musetti, ele chamou, né? O médico, uma vez lá, na verdade, pra dar uma olhada no pé dele e tal. Talvez isso tenha atrapalhado, porque o Berrettini tá jogando muito. Tá sacando muito bem. Mas eu achei assim, o Zverev falou, né, também na coletiva lá, até um jornalista fez uma afirmação, e ele falou, bom, você tá falando a sua opinião e tal, mas eu acho que eu joguei mal mesmo, e meio que falou, mas essa é a minha opinião, né, deu uma carcada ali no cara, né, deu uma respostinha meio afiada ali. Pro jornalista ele não gostou muito do tom, mas assim, eu não achei que o Zverev jogou mal. Eu achei que talvez ele jogou mal alguns pontos ali que foram mais decisivos pro Berrettini ganhar, mas eu não achei que foi um jogo ruim. Gente, foi um jogo que, o Zverev ganhou primeiro em 6-2, depois ele perdeu em 6-3, depois o Berrettini conseguiu fechar em 7-5. Sim, foi disputado. Foi super disputado, foi um jogo bonito, assim, sabe? Um jogo que, nossa, os dois ali estavam, e teve momentos que o Berrettini também não estava muito bem. Eu tenho uma dúvida, uma provocação, assim. O quanto... É que aí a gente só vai, né? Somos torcedores, vamos só especular aqui, porque isso aí só os atletas para poder realmente dizer sobre isso. Mas, tipo assim, o quanto tem um pouco de uma pressa no Alcaraz e no Zverev do fato de não ter o Sinner. Aí você recebe a notícia, bem assim, você recebe, o número 1, você é o top 2 ou o top 3. Chega lá a notícia para você, o top 1, que tá dominando o circuito, vai ficar aí um tempo parado. O quanto não vem uma coisa, uma afobação, assim, uma coisa de tipo, nossa, agora é preciso, a gente não pode perder essa chance de diminuir a distância. Será que isso atrapalha um pouco, assim? Talvez, eu acho que talvez esse pensamento pode afetar mais o Zverev do que o Alcaraz. Porque o Zverev tinha real chance ali de passar. Não sei se passar, né? Mas pelo menos aproximar. Mas aproximar. E foi ele que fez a final contra também no Australian Open. Então acho que daí também tem mais um ingrediente aí a mais. E, cara, e essa é uma temporada. E a gira do Saibro agora é uma gira que, tipo, o Zverev joga bem Saibro. Então, ele já no primeiro torneio. Eu acho que ele. Sei lá. Eu acho que bate um pouquinho essa coisa de, tipo assim, preciso aproveitar, é um piso que eu jogo bem. Sim. Ele não tá, o Sinner não tá, então, às vezes, acho que tem um pouco dessa afobação. Sim, bom, não exatamente e daí... no jogo ali do Berrettini, mas no total. Outro eliminado aí foi o Ruud, o Casper Ruud,
Também que esperavam que fosse melhor também. Foi o finalista do ano passado, com o Tsitsipas. Exato. Sim. E o Tsitsipas, né, que a gente já falou, que foi derrotado agora pelo Musetti. Bom, mas é isso. Ah, e vamos só comentar das duplas. O Rafael Matos, ele estava nas quartas de final. Nas oitavas, ele ia ter o jogo contra o Rublev e Khachanov, mas eles deram WO. Então, por isso que eles passaram direto aí para as quartas. E daí eles acabaram perdendo. Infelizmente. No tie-break ali, né, final de duplas, que vai até 10, né, eles perderam de 10-5. No super tie-break, né? Exato. Bom, chegar isso aí. É Vamos isso aí. pra Billie Jean? Não, quer fazer palpites antes de Monte Carlo? Pode ser. Então vamos lá, primeira semifinal, eu vou abrir aqui. Fokina contra Alcaraz. E aí? Eu vou no Alcaraz. Mas vai ser disputado, pelo menos? Eu acho que vai. Eu acho que vai ser, tipo... Você acha que o Fokina ganha um set do Alcaraz? Eu acho que o Alcaraz vai ganhar o primeiro, o Fokina ganha o segundo, e daí o Alcaraz consegue no terceiro. Fechado. Nossa, coitado do Fokina. Não, mas eu acho que o Alcaraz ganha, mas eu acho que é 2-0. 2-0 pro Alcaraz. Sério? Eu acho. O Alcaraz eu acho que vai levar Monte Carlo. Pode ser, né? Um campeonato que ele não tem ainda, um título que ele não tem. Ele pode estar Sim, ele não vai bobear nessa, não. Acho que ele vai... Bom, ele tá bem focado. E a próxima, que é D menor com o Musetti. Eu acho que dá D menor. Eu também, eu vou no D menor, porque, gente, ele tá nesse campeonato, eu acho que ele também vem mais descansado. Eu acho que o D menor, se o Musetti titubear, que nem ele titubeou hoje, eu acho que o D menor domina. E daí vai ser 2-0. Não, eu acho que o Musetti tá jogando muito bem. E o Musetti tá muito rápido. Ele tá chegando muito nas bolas. Será? Então, eu acho que assim, eu não posso, né, errar, quebrar a cara aqui, mas eu acho que vai dar D menor, na minha opinião, mas eu não acho que vai ser essa dominação que nem o D menor fez, por exemplo. Acho que vai depender muito de como o Musetti entrar. Não, claro, sem dúvida. For. Mas eu acho que ele vai entrar bem. Eu acho que o D menor ganha, mas não vai ser essa coisa que nem foi hoje com o Dimitrov, dois pneus. Não. Assim. Eu acho que não vai ser assim, mas eu acho que, tipo assim, consegue fechar um 7-5, sabe assim? Aquela coisa emocionante, daí consegue uma quebra e vai, e daí depois... Não sei. Não, mas mesmo o jogo contra o Medvedev, do D menor, que beleza, não foi 2 pneus que nem foi hoje. 6-2. Mas, tipo, também foi muita dominação. Mas eu acho que dá D menor, mas um jogo apertado. Tá bom. Bora pra Billie Jean King Cup. Vamos falar rapidamente, né, gente? Aí, realmente... Eliminados. Foi... E aí, o que tá acontecendo, hein, com a Bia? Quer começar? Calma aí, eu quero começar a falar primeiro da Laura Pigossi. Laura. Vai, porque eu acho que no primeiro jogo, lá contra a República Tcheca... Ela teve chance, né, de ela reverter. teve chance de fechar o segundo set, cara, e fazer Exato. Tudo bem. Foi uma tal de quebra de um lado, quebra pro outro, e daí foi complicando a situação, e daí foi pro tie-break, e daí no tie-break a Laura perdeu o segundo set de 7-3, né? Aquela coisa, né? Fechar o set nem sempre é tão simples, né? Exato, ela teve a chance ali, ela já tinha tomado ali 6-0 no primeiro. Então achei importante a forma como ela voltou pro segundo. Totalmente. Ela voltou com mais atitude, ela estava conseguindo se encontrar mais no jogo, mas daí é isso, né? Em alguns pontos que são decisivos, que você tem que estar focado, tipo, isso aqui eu não posso entregar, não posso. Então acabou bom, perdeu para Bouzkova. Aí depois a gente teve a Noskova jogando com a Bia. Também foi bem difícil. 6-4, 6-0. A menina nova, hein, gente? A Noskova, acho que ela tem 20 anos, se eu não me engano. Super nova e, assim, dominou o jogo. Esse jogo não podia ter sido assim. Infelizmente. É claro que não estou dizendo que a Bia... a maior interessada aqui na vitória era a Bia. A Bia sempre entra totalmente focada para ganhar. Mas, puta, cara... tá difícil essa fase da Bia. Tá muito difícil. Tá bem complexo. Porque esse é um jogo que ela ganharia. Sabe o que eu achei? Acho que a Dada Vieira falou na transmissão e eu concordo com ela. Agora, né, contra a Espanha. A Bia tava jogando bem melhor. Sim, hoje contra a Espanha ela jogou melhor, mas eu achei no que primeiro dia... No primeiro dia, não. Pressão, e tipo, aí você perde o primeiro set, aí você já começa a pensar, vou perder mais um jogo, será? Uma pressão. E é uma pena, porque esse era o jogo que a gente tinha que ganhar, para a gente ter chance na Billie Jean King Cup, porque eu imagino,
né? Que se façam projeções, a equipe técnica faz projeções, igual a gente fez no episódio passado, do tipo assim... Se for isso, com essa, exato, né? Tipo, e tipo assim, o da Laura Pigossi, claro, vamos entrar pra ganhar, vai pra cima, vambora, é Brasil, essa é a mentalidade. Só que imagino eu que era um jogo que tava contando, vamos dizer assim, que tudo bem, se de repente perdesse, porque daí a gente tentaria garantir com a Bia, e daí nas duplas, porque nas duplas a gente é muito forte, com a Luiz Stefani e com a Bia. A gente é muito forte. Então aí, tipo, faria um 2-1. Mas, putz, Bia não conseguiu. No fim a gente acabou perdendo por 2-1, porque daí nas duplas a gente conseguiu a parceria aí da Luiz Stefani com a Bia, que voltou para as duplas, jogaram também contra a Buskova e a Noskova, né? E daí ficou 6-4, e daí depois o segundo foi pro tie-break também, daí elas fecharam em 7-4, a República Tcheca, o Brasil fechou em 7-4 e daí a gente ganhou. Bom, mas hoje a gente teve a Espanha. Hoje a gente teve a Espanha, começou jogando a Sara Sorribes Tormo, né? Tormo. E com a Laura Pigossi e ganhou, né? De 6-3. E de novo a Laura Pigossi teve uma chance ali no segundo set, porque a Sara conseguiu fechar em 7-5. Então, assim, foi complicado, né? Foi bem... Sim. Eu tô tentando abrir aqui pra ver quanto que tá o jogo porque tá tendo agora o último jogo, né, das duplas. Vê se tá passando na Disney. Bom, mas aí é isso. E daí depois teve o jogo da Bia com a Jéssica Bouzas Maneiro, né? E esse jogo foi bem tenso também, né? Foi bem complicado. A Bia acabou... perdendo ali também. Como eu adiantei, eu acho que nesse jogo a Bia se mostrou um pouco melhor. Eu acho que estava entrando alguns saques dela que em outros não estavam. Ela estava tentando, só que é impressionante como as espanholas também, uma coisa que eu reparei, assim, como elas defendem bem. Umas bolas assim que em outros jogos seriam winners. Não, elas vão lá e elas dão um jeito, se esticam toda e conseguem passar a bola pro outro lado. Teve inclusive, da Laura Pigossi, que a Tormo pegou 2 bolas, ela fez 2 smashes na esquerda dela. Quem fez smash? A Laura Pigossi. 2 smashes na esquerda da Tormos. Ela foi lá, conseguiu botar de volta pra quadra, e daí no terceiro que ela foi fazer, e daí ela foi tentar cruzar, tirar ali, porque, né, tava tudo na esquerda, ela foi tentar cruzar pra direita, fazendo esse smash, exato, jogou pra fora. Sabe? Daí essas coisas também dão uma desmoralizada. Mas o ponto é como as espanholas defendem bem. Sim. Elas botam a bola em jogo. E atacam também. A Maneiro deu uns winners assim na Bia. Sim. Só que, cara, é aquela coisa, mas... Por exemplo, a Bia. É uma bola a Bia. Acho. 9 duplas faltas. Verdade. 9 duplas faltas não dá pra fazer. Tipo, não dá, cara. Não dá. É duro ter que falar isso. A gente torce muito pra Bia. Quem acompanha aqui o canal minimamente, sabe, né, que a gente... quem acompanha minimamente o canal sabe o quanto a gente torce pros atletas brasileiros. Aqui é time Brasil sempre. O quanto a gente queria ganhar esse jogo. Mas, putz, cara, tá complicada essa fase. É complicado. Você conseguiu abrir aí o jogo? Não, acho que não começou ainda. Não começou ainda? Não começou. Agora, enquanto a gente tá gravando, As ainda duplas, não aconteceu. Mas, de qualquer forma, mesmo que a gente ganhe, já vai estar 2-1. Se a gente ganhar, 2-1. E se não, vai ser 3-0. E daí, amanhã, a gente tem esse confronto final entre Espanha e República Tcheca. Mas daí, a participação do Brasil aí já acaba, né? Já era esse ano. Gente, calma, esse ano não. Aqui, calma, isso. Não, mas as atletas, a Bia precisa se reencontrar. Calma. Pelo amor Já de Deus. era a participação na Billie Jean King Cup, é isso que eu tô dizendo. Calma, não. Esse ano tem muita coisa. A Luiz Stefani tem a parceria dela com a Babos aí. Exatamente, essa temporada aí de Saibro vai ser muito legal. Reformule isso que você está dizendo. Nossa, gente, fiquei assim até, pelo amor de Deus. Não, foi mal. Mas mas é isso, gente. Acho que falamos sobre tudo também para não se estender muito aqui. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa também, deixa aí o seu comentário.
complementa mesmo, né? Porque aqui é uma troca, então é Sim, muito claro. importante quando vocês também mandam um comentário de vocês pra Palpite gente. de vocês acham que o Musetti passa, por exemplo, do D menor? D menor, ou Chega o na final? Fokina é capaz de surpreender contra o Alcaraz? Pois é, será que ele vai aproveitar essa inconsistência do É Alcaraz? aquela E coisa, aí- exatamente. O Alcaraz é aquela coisa. Ele vem passando o carro todo o campeonato, todo mundo fala, nossa, é Alcaraz. O Alcaraz já Mas ganhou. eu acho que nesse ele tá Já- diferente, viu? Ele não vem passando o carro, ele vem tendo dificuldades em todos os jogos e ele tá É. conseguindo driblar isso. Verdade. Então vamos ver Mas ele nesse sempre. campeonato. Mas todo campeonato ele vem assim, tipo, todo mundo fala, não, essa aí é do Alcaraz, Alcaraz, é. já era, ele vai, Exato. já vai ganhar. Aí de repente é um jogo Que pronto. pifa a máquina e de repente. Será que vai Total. acontecer de novo? Acho difícil. Veremos, mas amanhã cedinho, hein, gente? Vamos acompanhar. E bom, daí depois a gente volta pra falar sobre isso também, daí a gente conversa aí. mais aqui. Segunda-feira, né? Segunda-feira a gente É. tem outro. A gente volta aqui. A gente costuma fazer os vídeos sempre segunda, quarta e sexta, pessoal. Às vezes tem algumas coisinhas que a gente acaba Umas ficando pequenas por aqui, então mudanças, umas né? mudanças, mas normalmente é isso que a gente tenta fazer pra acompanhar aí Então, os na campeonatos. próxima segunda-feira a gente vem com os campeões, ou melhor, o campeão, né? De Monte Carlo. E aquecimento para os próximos, porque como a gente sempre diz, tênis não para nunca. Já temos Verdade. Barcelona depois. Madrid. As mulheres vão para Stuttgart, na Alemanha. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Ansioso pra quando voltar o João lá pra Madrid, né? Vai ser bem legal. Também, isso vai ser ótimo. Fechou então, meu amor. Fechou. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau! Valeu!